Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live sobre mama estruturada com o Dr. Cláudio Matsumoto. Ele é de Salvador, só tô esperando ele entrar. Boa noite, Josi, boa noite, Pá. Boa noite, meninas. Oi, tudo bem, Dr. Cláudio? Olá, Mari, tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar aqui com você mais uma vez. Tá bonita hoje, muito bom, viu? Obrigada. Imagina, o prazer é meu de ter o doutor aqui mais uma vez. As meninas adoraram a última live com o doutor, só teve Que elogios. bacana, que bacana. E é muito bom estar aqui com vocês, suas seguidoras, que têm essa audiência tão qualificada sobre cirurgia plástica. E nessa noite de quarta-feira vamos falar mais um pouquinho sobre prótese de silicone. Isso. A página acabou crescendo um pouquinho, né, nos últimos tempos. Aí eu queria que o doutor se apresentasse novamente para as meninas que ainda não o conhecem, de onde o doutor é, sobre sua formação. Ah, legal. Eu sou Cláudio Matsumoto, cirurgião plástico, sediado aqui em Salvador, Bahia. Trabalho com cirurgia plástica há 15 anos. Atualmente, meu foco, cirurgia de mama, mastopexia, prótese de silicone e aplicando as técnicas mais atuais em prótese de silicone, estruturada, alça de sustentação lateral, sutiã interno, dual plane customizado, todos esses novos avanços que nos últimos tempos a cirurgia de prótese de silicone avançou bastante. Então, temos acompanhado todas essas tendências mundiais e aplicando aqui na nossa cidade. Uhum. Obrigada, então, doutor. Eu vou dar início aqui às perguntas. As meninas enviaram alguma coisa e elas também Ótimo. podem estar enviando agora pelos comentários e também pela caixinha de perguntas. Eu vou intercalando para a gente poder interagir com elas. Ok, tá bom. Então, vamos à primeira pergunta. O que é mama estruturada? Pronto. A mama estruturada, o tema da nossa live de hoje, é um conceito bem novo, bem atual. E, na verdade, não é uma técnica. Na verdade, é um conceito. Vou fazer um histórico resumido aqui da cirurgia de prótese de silicone. Há muito tempo atrás, no começo, isso aí há 50 e poucos anos atrás, quando começou a prótese de silicone, a única preocupação era aumentar a mama. E nisso foi conseguido, aumentou-se a mama. Mas a geração seguinte tiveram outras preocupações. Não era só aumentar a mama. A gente tinha que aumentar a mama e tinha que ter um resultado natural, que tinha que ter aquele formato mais bonito da prótese, tá? Então essa geração tinha que aumentar a mama e tinha que produzir um resultado mais bonito. A próxima geração acrescentou mais preocupações. Tinha que aumentar a mama, tinha que ter um resultado natural e bonito e tinha que prevenir e evitar complicações. Então, a cirurgia também evolui sempre, com pesquisas, estudos. E a cirurgia, hoje, no momento atual, temos que aumentar a mama, ter um resultado natural, prevenir complicações e manter o resultado da prótese numa posição que a gente coloca, numa posição bonita, evitando aquele deslocamento lateral, evitando aquele deslocamento inferior, aumentando o que a gente chama de longevidade do resultado. A gente coloca a prótese numa posição bem bonita e a gente quer que esse resultado se mantenha a muito longo prazo. Então, esse é o conceito da prótese de mama estruturada. A gente criar uma estrutura que mantenha, que vá sustentar a prótese naquela posição que a gente quer. Essa estrutura são utilizadas vários artifícios, várias técnicas que a gente vai conversar no decorrer dessa live. Então, a cirurgia de prótese de mama estruturada é esse conceito. Uhum. Obrigada. Aqui perguntaram bastante sobre a contratura capsular. Como que ela acontece e se tem como resolver com medicamentos? Se existem medicamentos que podem evitar, inclusive, que aconteça essa contratura. Como eu tinha te falado, uma grande preocupação de uma grande parte da evolução da cirurgia de prótese de mama é a redução de problemas associados. É uma cirurgia bastante segura, com resultados muito bons, tá? E existe hoje uma fração baixa de problemas. O problema mais comum descrito na literatura chama-se contratura capsular. Algumas séries giram em torno de 2%, algumas mais, algumas menos. Não é tanto,
tecnicamente, percentualmente é pouco, mas é um problema que existe. Para evitar a contratura capsular, vários estudiosos já fizeram vários trabalhos científicos e hoje temos uma teoria dos 14 pontos para redução dos fatores que podem desencadear a contratura capsular. Então, o cirurgião que segue esses 14 pontos, o cirurgião que segue o que se chama de cirurgia de excelência, de cirurgia de alto padrão técnico, tem uma redução significativa nesse problema, que é a contratura capsular. Não zera, lógico, mas a gente tem uma redução significativa do problema. O problema em evolução, ele passa por diversos graus. Começa bem leve, com endurecimento discreto da mama. Posteriormente, pode até avançar, fazer um endurecimento maior e até chegar a doer num grau mais avançado. Existe tratamento, sim. Existe tratamento com algumas medicações. Eu não vou dizer o nome aqui, porque você tem muitas seguidoras para o pessoal não se automedicar tudo. O ideal é que vocês procurem os seus cirurgiões. Eu sei que vocês estão ouvindo aí de todo o Brasil, suas seguidoras. Então, cada um procura, em caso de ter esse tipo de problema, seu cirurgião para ter um segmento individualizado. Mas existe sim, existe medicação que pode atenuar, em alguns casos, frear a evolução da contratura capsular, sim. Obrigada. Aqui é uma dúvida. Estou com 17 dias de cirurgia. Quanto tempo depois eu posso ver o resultado? Eu imagino que seja prótese de mama, né? Então, toda cirurgia passa por evolução de acomodação dos tecidos, cicatrização. Então, essa sua seguidora com 17 dias de cirurgia é super cedo ainda para tomar uma avaliação, tomar conclusões. Então, muito precoce, muito cedo. Algumas cirurgias a gente tem que aguardar 3 meses, algumas cirurgias a gente tem que aguardar 6 meses, outras até um pouco mais, que vai variar no tipo de cirurgia, no tipo de técnica, o que foi feito. Então, o resultado final de uma cirurgia plástica, principalmente de mama, a gente tem que aguardar em torno de 3 a 6 meses, é o ideal. A evolução da cicatriz, o aspecto da cicatriz, ela leva um pouco mais tempo que isso. Para ela ficar com aquela cicatriz de aparência ideal, demora até, às vezes, até 1 ano. Obrigada. Perguntaram o que é o sutiã interno. Ah, tá. Dentro do conceito da prótese de mama estruturada, aquele conceito de criar uma estrutura, uma base para a prótese de mama, um dos artifícios é criar o chamado sutiã interno. O sutiã interno foi descrito por Miron Schnick, um cirurgião australiano, que define como um reforço na parte inferior da mama, o que chama-se de sulco mamário. É onde a prótese repousa, onde a prótese fica apoiada. Então, é como se fizesse um calço, um batente, um degrau na parte inferior da mama. A gente faz uns pontos, na verdade é uma sutura, e chegou-se à conclusão que existem fios ideais para fazer esse tipo de estrutura. Então, existem fios especiais que a gente faz o reforço da parte inferior da mama, que é a parte mais fraca, mais fraquinha, a parte que sustenta o peso da mama. Um dos problemas que pode acontecer, talvez sua seguidora já tenha visto algum caso até ocorrido com algumas de vocês, é o que chama-se de bottom out. O que é isso? Com o passar do tempo, a prótese escorrega por baixo da cicatriz. E a prótese que estava altinha para cá, ela começa a baixar, perdendo aquele volume no colo, porque ela começa a escorregar para baixo da cicatriz original do sulco. Então o sulco desce um pouquinho. E isso é o que a gente procura evitar com a técnica do sutiã interno. Fixar a mama na posição e fazer com que ela continue nessa posição. Obrigada. Aqui fizeram uma pergunta na live, daí eu vou colocar. A Gersana perguntou: o que o doutor acha do resultado com o enxerto de gordura nos seios caídos? O enxerto de gordura, a mamoplastia híbrida, é uma técnica muito interessante, mas não corrige seios caídos. A técnica base de seios caídos é a suspensão, a mastopexia. O enxerto de gordura, na minha
forma de pensar, ela não tem ainda um efeito, um resultado como forma isolada. Não dá para substituir prótese por enxerto de gordura. O enxerto de gordura tem uma associação muito interessante com resultados bons na associação com prótese. Você vai colocar uma prótese e vai acrescentar enxerto de gordura para deixar a mama com a base um pouco mais larga, um colo um pouco mais preenchido, e vai acrescentar volume naquelas pacientes que vão colocar prótese. A melhor indicação é essa. Uhum, obrigada. Perguntaram se pode ser feito a prótese de recuperação rápida em mastopexia. A prótese de recuperação rápida é um conceito que está sendo muito falado em redes sociais, tá? Não é nada novo, foi descrito por Tebbets há muitos anos. Aqui no Brasil, o Thiago Cavalcante faz uma divulgação muito bacana, um trabalho muito bacana a respeito dessa técnica. É uma técnica que segue um protocolo, tá? Que deve ser seguido para você ter esse tipo de recuperação. E não é indicado para cirurgia de mastopexia, porque o corte é grande, o corte em T, então não dá para fazer aquela recuperação rápida. Uhum. Uma outra pergunta que teve relacionado também à prótese de recuperação rápida é se pode fazer na troca de uma prótese. Existem vários tipos de troca de prótese. Existe troca simples, existe troca com mudança de plano, existem cirurgias que ficam difíceis de fazer. Então, as cirurgias mais complexas, a recuperação não pode ser enquadrado nesse conceito de recuperação rápida, esse fast track recovery. Não dá para enquadrar a paciente com cirurgia complexa, com reoperação, com cirurgia de mastopexia, não dá. Existe um padrão específico de paciente que a gente consegue enquadrar nesse tipo de recuperação 24 horas. Uhum. Obrigada. Perguntaram aqui também o que é a alça muscular. Então, continuando na prótese de mama estruturada, você pode ter várias técnicas que vão seguir esse conceito. A gente já conversou sobre o sutiã interno. Outra é a alça muscular. A alça muscular é a estruturação da prótese utilizando a força muscular, utilizando o músculo do peitoral da paciente. Então, podemos fazer dual plane. O dual plane, a gente pode ainda variar, customizando a partir da melhor indicação de cada paciente. O dual plane já vai fazer uma estrutura, já vai segurar a prótese na parte lateral com uma estrutura muscular, na parte inferior com uma estrutura muscular, tá? Só o dual plane já é uma estruturação. Em alguns casos especiais, a gente pode utilizar uma faixa de músculo ainda para fazer uma estruturação a mais, para fazer um posicionamento mais fixo da prótese. Essa técnica da prótese com alça muscular, muito boa, resultados espetaculares. Mando um abraço aqui para o Marcelo Ono, o divulgador dessa técnica, e dá resultado muito, muito bom. Porque, além da estrutura do dual plane, ainda tem uma estrutura lateral, que é a alça, que dá uma extra sustentação à prótese. Uhum. Obrigada. Eu vou fazer aqui uma perguntinha da live. Essa perguntinha tá bem alta, acho que eu recebi umas 100 de ontem para hoje. Daí, se o doutor puder dar só uma explicadinha. Doutor, qual o seu posicionamento em relação às pesquisas sobre a doença do silicone? Grata. Pronto. Esse é o tema que está bastante em evidência, principalmente em grupo de discussão, rede social. Eu sei que você está organizando uma live top com especialista da área. Não vou dar muito spoiler para não desgastar o assunto, mas esse assunto é uma coisa que está bastante em evidência. Então vamos começar. Primeiro, a nomenclatura. A nomenclatura científica, a nomenclatura médica, não é doença do silicone. Doença do silicone, na verdade, foi um apelido que foi criado aí na rede social, coisa e tal. Na verdade, a nomenclatura chama-se de síndrome ásia. E síndrome ásia é uma sigla, né? Autoimune síndrome induzida por adjuvante. Então, é uma síndrome que vai naquelas pacientes que já têm uma doença autoimune, pode causar uma piora dos sintomas naqueles pacientes que têm doença autoimune. Então, resumo,
não vai criar uma doença autoimune numa paciente que tem prótese. É um tema muito polêmico, você acompanha. Então, já existe até uma indústria do medo, disseminando pânico em muitas meninas, muitas pacientes que estão apavoradas com essa doença do silicone, síndrome ásia. E essa divulgação desse medo todo está sendo muito maléfico, está sendo a informação mal utilizada. Como eu estava falando, a síndrome ásia, que é a síndrome autoimune induzida por adjuvantes, acontece naquelas pacientes que já têm uma doença autoimune instalada e pode acontecer piora. Só que muito complicador. Não existe sintoma pré-definido específico dessa associação. Não existe exame que a gente possa comprovar com certeza que existe essa associação. A frequência é extremamente baixa. E dentre daquelas coisas que eu até nem expliquei, o que são adjuvantes? Adjuvantes são todos aqueles produtos químicos exógenos que nosso corpo entra em contato. Dentre eles, vacinas, parafuso de ortopedia, placa de ortopedia, tatuagem, produto químico, estente de cardiologia e prótese de silicone. Então, uma série de produtos podem estar relacionados com essa associação, com essa doença. Então, não é síndrome, doença do silicone. É doença disso aí tudo junto, que pode ocorrer na síndrome ásia. É um tema polêmico, é um tema que está sendo muito divulgado. Então, o nível de informação distorcida é muito grande, tá? Existem... você depois aí, na sua live especializada, vamos destrinchar mais esse tema que é tão polêmico. Obrigada, doutor. Eu vou fazer aqui mais uma perguntinha da live que eu tinha visto que era bem interessante. Cadê? Ai, deixa eu colocar essa outra aqui enquanto eu acho aquela, porque surgiu umas 20 perguntas. Para ter uma melhor cicatriz, como é realizado o procedimento de sutura ao fim da cirurgia? As meninas também pediram para eu ativar os comentários de novo, eu vou ativar aqui, que daí eu acho que elas podem mandar a dúvida mais completa. Tá. Uma cicatriz ideal, tá, é composto de um pilar de 3 pés, tá? Um deles é a técnica cirúrgica do cirurgião. Como é que o cirurgião faz o acabamento final, como é que o cirurgião faz o fechamento, que material ele utiliza. Outro é a biologia da cicatrização, a biologia da cicatrização da paciente. Isso é, como é a tendência da característica da sua cicatrização. Se é uma cicatrização fininha, clara, se é uma cicatrização mais pigmentada. E o outro tripé é o cuidado que essa paciente vai ter em relação ao pós-operatório, influencia também no resultado final da cirurgia. Essa paciente vai fazer repouso, essa paciente vai trocar os curativos conforme orientação, essa paciente vai tomar sol antes da hora, essa paciente vai malhar antes do momento certo. Esses 3 fatores juntos vão compor qual é o resultado da sua cicatriz final. Lógico que existem algumas pacientes que têm desvio da normalidade, existem problemas de cicatrização, existem pacientes que a gente faz tudo perfeito e a cicatriz não fica ideal. Existe isso também. Hoje até aconteceu uma coisa engraçada sobre cicatriz. Uma amiga minha vai colocar silicone e daí o médico indicou mastro para ela. Ela falou que não queria aquela cicatriz porque a cicatriz vai ficar para sempre, mas qualquer cicatriz vai ficar para sempre, né? E ela, como assim vai ficar para sempre? Muitas pacientes me falam, doutor, essa cicatriz vai sumir? Eu falo, não, nenhuma cicatriz some. A cicatriz pode ficar bem posicionada, a cicatriz pode ficar camuflada, a cicatriz pode ficar de excelente aspecto. Mas a cicatriz não some, não dá para sumir. Perguntaram sobre a cola cirúrgica. Ela fica onde deveria ficar os pontos? E é a melhor alternativa contra o queloide? A cola cirúrgica é um dos artifícios, né, que são utilizados para o fechamento da cirurgia.
O fechamento da cirurgia é feita por camadas. Então, a camada lá de baixo é feita com pontos, a camada intermediária é feita com pontos, a camada superficial é feita com pontos, e a cola cirúrgica vai entrar com uma camada extremamente superficial na pele. Então, lá por baixo tem pontos. Então, é um dos artifícios que pode ser utilizado ou não, não é regra. Cada cirurgião tem a sua estratégia. E não é a salvação da lavoura. Se a paciente tiver uma tendência de cicatrização irregular, pode ser que fique mesmo com a cola. Uhum. Aqui, ó, eu achei a perguntinha que era bem interessante. É bem comum essa. O sutiã interno para sustentação pode ser feito na prótese por cima do músculo? Pode sim. Na verdade, o sutiã interno, ele é o reforço da parte inferior da mama, o reforço do sulco da mama, que pode ser feito em vários planos de colocação da prótese. Pode ser feito em plano subfacial, plano subglandular. Lógico que quando você faz o reforço do sulco muscular numa prótese que é feita em dual plane, você já tem dois dos artifícios de estruturação da mama, o dual plane e o sutiã interno. Então você tem uma estrutura mais forte. Uhum. O caso não pode ser feito só a alça muscular, né? No subglandular e no subfacial, né? Porque depende do Não, músculo. Aí o submuscular, ele tem que ser feito em plano dual plane, porque a gente tem que aproveitar uma faixa específica do músculo para sustentar a prótese. Então, é indicado em um tipo específico de paciente, não dá para indicar para todas, e, é preciso fazer todo um estudo anatômico para ver se essa paciente vai se beneficiar ou não com isso. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui tem mais uma pergunta, e também perguntaram aqui sobre a diminuição da auréola na mastopexia. Se pode diminuir a sensibilidade dos mamilos? E também perguntaram aqui se atrapalha na amamentação no futuro. Sim, a diminuição da areola geralmente acontece aquelas pacientes que têm flacidez, geralmente a distensão da pele está associada à distensão da areola. Então, na cirurgia de suspensão de mama, na cirurgia de mastopexia, é feita a redução da areola de rotina. Existe alguma associação com redução da sensibilidade ou alteração da sensibilidade. Essa alteração é pequena, mas é uma coisa que pode acontecer. Na minha estatística, não é muito grande, mas eu aviso as pacientes que é uma possibilidade. Uhum. Perguntaram se o doutor indica o sutiã interno para todos os pacientes. Hoje em dia, paciente que tem prótese, na minha estatística, na minha casuística, tem que ter estruturação, tem que ter sutiã interno. Ou sutiã interno mais dual plane, ou sutiã interno mais alça muscular, ou sutiã interno mais estruturação com sutura lateral. Então, quanto mais eu conseguir estruturar a prótese, eu faço. Então, sutiã interno é o mínimo que eu preciso fazer em todas as pacientes que vão colocar prótese comigo. Não é errado optar por outras abordagens. Cada cirurgião faz a sua forma de fazer a cirurgia. A minha forma de fazer a cirurgia atual é fazer o máximo de estruturação possível para essa paciente, porque eu quero que o resultado se mantenha. Então, veja que bacana. Um conceito muito atual em cirurgia de prótese de mama chama-se clivagem. O que é clivagem? É você fazer aquela mama altinha, você fazer aquela mama preenchida, juntinha, e que essa mama, nesta posição, se mantenha. E isso, antigamente, a gente conseguia com prótese grande. Só que a gente colocava aquela prótese maior, super alta, de volume maior, beleza, a gente conseguia um resultado que eu estou te falando. Altinha, juntinha, preenchida. Só que essa prótese era muito pesada. Então, essa prótese, com o passar do tempo, o que é que ela fazia? Se acomodava pelo peso, pela distensão dos tecidos, e você perdia o preenchimento do colo, perdia a clivagem. Então, qual é o conceito atual? A gente caprichar no reforço da estrutura da mama. Porque aí a gente consegue a clivagem mantida mesmo com próteses menores, mesmo com próteses sem tanto peso, porque a gente garantiu o posicionamento da prótese. Então, o conceito mais atual,
fazia a clivagem, o colo da mama fechado, mama juntinha, antes de tudo aquele resultado de preenchimento natural, gradual, sem degrau. E que a gente mantenha esse posicionamento altinho da prótese, mesmo sem prótese muito grande, por mais tempo. Obrigada. Nossa, eu tô me perdendo nas perguntas, porque tá vindo muitas, né? Aqui tem uma pergunta que fizeram bastante, sobre depois de quanto tempo pode voltar às atividades físicas de alto impacto e dormir de lado após quanto tempo. E também de bruços, né? Porque eu acho que todo mundo gosta de dormir de bruços. Tá. Quando eu falo para a mulher, uma paciente, que ela precisa dormir de barriga para cima, parece o caos, porque nenhuma mulher parece que dorme de barriga para cima, né? Mas o pós-operatório é preciso. Então, a mama precisa cicatrizar, a mama precisa ter uma prótese que está naquele local, que ela precisa cicatrizar naquele local. Então, nas minhas pacientes, no período de 30 dias, eu não recomendo que deite de lado, para deixar a prótese cicatrizar em posição. A partir de 30 dias, a paciente começa a deitar semi de lado e totalmente de lado. De bruços, só depois de 45 dias. É a mesma coisa de atividades físicas. Atualmente, todo mundo gosta muito de treinar, todo mundo gosta muito de malhar. Então, se Menos falar que eu. tem que ficar sem malhar, parece que é um fim do mundo. Mas é assim, ó, durante um período de 30 dias, cirurgia de mama, eu indico que a paciente não faça nenhum exercício físico. Ela pode fazer atividades habituais, só que exercício, malhar, nada. A partir de 30 dias vai começar um exercício gradual. Inicialmente só a movimentação, depois movimentação com carga baixa. Para chegar à atividade de alto impacto, ela vai demorar um pouco, porque primeiro ela vai ter que ter a mobilidade, amplitude, força, depois ela vai começando a aumentar a intensidade desse treino até ela voltar o treino anterior dela, demora um pouco. Obrigada. Perguntaram se é necessário o uso do sutiã, pois não quero mais usar sutiã. É o sonho de muitas meninas colocar prótese, fazer uma fogueira e queimar todos os sutiãs. Eu sei disso. Mas, infelizmente, não é assim. Peraí que meu fone acabou. Tá ouvindo? Sim, tá ouvindo. Tá. Infelizmente não é assim. Não dá para você abandonar o sutiã. O sutiã tem uma função muito importante na sustentação da mama. Inclusive a mama que tem prótese precisa de uma sustentação. Mesmo com a mamoplastia estruturada, mesmo com todas as técnicas que a gente conversou, a pele recebe muito do peso da mama, principalmente do peso da mama que tem prótese e muito mais ainda do peso da mama que tem uma prótese maior. Então, a paciente no seu dia a dia deve usar um sutiã. Um sutiã que sustente a mama, lógico. Existem sutiãs muito bonitos. No dia a dia normal, use um sutiã. No dia de festa, no dia que for colocar aquele vestido maravilhoso, fica a seu critério. Vai com sutiã, vai sem sutiã. Mas no dia a dia, vai trabalhar no dia a dia normal, é bom usar um sutiã. Que o sutiã vai tirar a tensão do peso da mama da pele. E você vai ter o seu resultado do posicionamento da mama mais tempo garantido. Obrigada. Perguntaram o que é a técnica do all plane. Pronto. A técnica do all plane é uma técnica descrita por John Tabets. É muito antiga, não é nada novo, não é nada recente, não é nenhuma novidade em cirurgia plástica. Já é utilizado por muitos cirurgiões há muitos anos. Só que essa técnica evoluiu para um refinamento. Hoje está muito mais direcionada para cada tipo de resultado que a gente quer. Em resumo, o que é técnica do all plane? Existe a técnica, antigamente, as pacientes me perguntavam, doutor, você vai colocar a minha prótese por cima ou por baixo do músculo? A pergunta clássica era essa. E hoje eu falo, eu vou colocar por cima e por baixo. Aí começa a confundir as pacientes. Mas como é que você vai pôr por cima e por baixo? Essa é a técnica do all plane. A parte de cima da mama, da prótese, é coberta pelo músculo. A parte de baixo da prótese não é coberta pelo músculo. Então, ele alia o que existe de melhor na técnica submuscular e na técnica subglandular.
Na técnica submuscular, ele vai fazer uma cobertura mais gradual, uma cobertura mais elegante da parte de cima da mama. Vai cobrir mais a prótese, evitar que a prótese fique mais exposta, evitar que a prótese fique mais visível, garantir aquele posicionamento mais estável da prótese. E tem a vantagem de associar a técnica subglandular, de ter uma recuperação mais confortável, de permitir que a gente use uma prótese um pouco maior. Então, ele alia o melhor dos mundos. Dual plane é uma evolução muito boa. Lógico que existe aquelas pacientes com indicação de dual plane e existe as pacientes com indicação de outras técnicas. Não é uma indicação absoluta para todas as pacientes, não é receita de bolo. Existe aquela avaliação que precisa ser individualizada para a gente ver qual a melhor técnica para aquela paciente em especial. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram sobre pacientes com cimastia. É melhor fazer masto e como é corrigido? Cimastia é um desafio para qualquer cirurgião, tá? Cimastia, para quem não sabe o que é aquele meinho da mama que junta aqui, ó, fazendo como se fosse uma ponte entre um seio e outro, como se a pele tivesse descolado do fundo e junta um peito no outro aqui, ó. Então, existem várias técnicas de correção de cimastia, colocação em plano dual plane, ressecção associada à mastopexia. Em resumo, é uma correção difícil, não é fácil para nenhuma técnica e nenhum cirurgião. Existem várias possibilidades de abordar essa questão aí, a depender da característica da anatomia dessa paciente. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram aqui, também foram várias perguntas na live sobre estrias. Se as estrias, elas saem na cirurgia de mamoplastia, perguntaram se elas aumentam e perguntaram como prevenir. Mari, estria é um grande inimigo das mulheres. Infelizmente, não tem uma resolução total das estrias. Primeiro, estria associada à mastopexia. Tira todas as estrias, vai tirar as estrias que estão localizadas na parte da ressecção da mamoplastia, da mastopexia. Então, não vai tirar todas as estrias. Vai tirar as estrias que estão naquele bloco que a gente vai utilizar como retirada do excesso de pele. As estrias que estão aqui na parte superior, no polo superior da mama, geralmente não tira, não dá para tirar. Mas quando a gente coloca uma prótese e faz uma mastopexia, o aspecto geral da estria fica melhor, porque a gente corrige a flacidez, a pele fica mais esticadinha e o aspecto das estrias ficam melhores. Ponto 2. Deixa eu continuar. Desculpa. Ponto 2. A estria associada à prótese de mama, aumento mamário simples. Colocar uma prótese pode causar estria? Pode causar quando se exagera no aumento da mama, isso é, coloca-se prótese muito grande, então você força a pele a se distender, principalmente quando é um plano mais superficial, por exemplo, um plano subglandular, você deixa a pele mais desprotegida para ela distender mais. Essa distensão forçada da pele pode, em alguns casos, fazer estrias novas. Então, o que é que a mulher deve fazer? A paciente deve fazer sempre hidratação externa, um bom creme hidratante. Hidratação interna, beber bastante água. Técnicas cirúrgicas sem exageros. E principalmente proteger a prótese. A prótese colocada num plano mais protegido, tipo dual plane, protege um pouco mais a pele do que a prótese colocada num plano mais superficial. Uhum. E no caso da hidratação da pele, seria indicado cremes para gestantes? É um creme hidratante, né? Existem cremes para gestantes, são cremes muito bons. Existem cremes hidratantes. Eu costumo dizer que cada mulher tem a sua preferência, varia um pouquinho da textura, do cheiro. E cada paciente gosta mais de um tipo de creme que do outro. É basicamente um creme hidratante vai fazer o seu papel aí. Uhum. Obrigada, doutor. A Amy perguntou: qualquer um pode optar por tirar as glândulas mamárias para que os seios não voltem a crescer? Tirar as glândulas mamárias é assim, ó. Na verdade, quando a gente faz uma redução de mama,
A gente tira o excedente de glândulas mamárias. Lógico que a gente não pode tirar tudo. Quando a gente faz a redução de mama, a gente tira o excedente de glândula mamária, monta a mama e a paciente continua com glândulas mamárias. Quando a gente faz a suspensão de mama, geralmente o excedente é de pele. Então, quando a gente faz a suspensão da mama, tira o excedente de pele, põe a mama em posição e geralmente põe uma prótese porque aquela consistência da mama já é pequena. Talvez ela queira se referir àquele procedimento que ficou muito em evidência nas redes sociais que a Angelina Jolie fez, que foi a retirada total da glândula mamária. Ela fez uma adenomastectomia. Mas aquilo ali é uma indicação de exceção para uma indicação muito específica. A Angelina Jolie fez um teste que chama-se teste genético BRCA1 e 2 para avaliar a predisposição que a paciente tem de evoluir com câncer de mama no decorrer da vida. É um teste genético que avalia as características hereditárias. Quando esse teste genético tem uma predisposição alta de você evoluir com câncer em algum momento da vida, pode ser que seu mastologista indique aquela cirurgia que vai tirar todas as glândulas. Mas isso aí precisa ser muito bem estudado, é uma cirurgia mais complexa, então não é indicado para todo mundo de jeito nenhum. Perguntaram aqui várias vezes, sobre a incisão axilar. Daí perguntaram também sobre a incisão de pirulito para mastopexia e também pela areola. Qual é a indicação? Como que funciona? Então, na descrição técnica existem várias abordagens de forma de colocar uma prótese de silicone. Só que os estudos mostraram que a incisão inframamária, essa incisão no sulco, é a incisão que tem associação com menor índice de contaminação da prótese, menor índice de infecção, menor índice de contratura capsular. Então, se provou, baseado em estudos comparativos, que essa incisão inframamária é melhor. E na mastopexia, na suspensão de mama, vai ser retirado pele. Então, existem vários tipos de abordagem para retirada de pele, a depender da necessidade. Quando a paciente tem muita quantidade de pele a ser retirada, as cicatrizes são maiores. Quando a paciente tem uma queda discreta, pode ser feita uma retirada tipo raquete, tipo pirulito. As meninas, uma hora pedem para colocar nos comentários, outra hora pedem para tirar, só que daí, se as meninas não conseguem enviar ali pela caixinha de perguntas, daí fica sem as dúvidas. Eu vou deixar, tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Eu fico aqui atrás das letras, não tem problema nenhum. Acho que dá para ver um pouquinho mais seu cantinho, aparece. Perguntaram assim, foi a Ju, ela perguntou na live, Vi também perguntou aqui. Em qual condição decide se a mastopexia necessita de prótese? E ela quer saber se com 17 anos pode fazer mastopexia. Olha, eu como via de regra, eu procuro operar as pacientes a partir de 18 anos. Porque existe o desenvolvimento da mama e o desenvolvimento psicológico também. Então, eu opto por operar os pacientes a partir de 18 anos. Sobre a mastopexia sem prótese, é isso? Você precisa... Em qual condição decide se a mastopexia necessita de prótese? Ah, tá. Em alguns casos, a mulher tem uma queda da mama e a mama tem uma consistência firme. Então, quando você palpa uma mama, a mama é durinha, a mama tem um tecido da mama firme, um tecido glandular. As pacientes mais jovens têm esse tecido mais característico, da mama mais firme. Quando a paciente tem esse tecido mais firme, é possível, sim, fazer uma suspensão da mama sem prótese, utilizando o próprio tecido da mama como material de montagem. Claro, é possível. Mas, geralmente, quem tem uma queda da mama, existe uma associação chamada lipossubstituição. O percentual de gordura da mama é maior, então a mama fica mole. Nessas pacientes que têm a mama muito mole, a indicação melhor é por uma prótese para você recompor
a firmeza, aquela consistência mais jovem da mama. Obrigada. A Luana perguntou, sutiã interno ou alça muscular? Que mulher corre o risco de perder a sensibilidade no bico dos seios? Duas perguntas, Só um né? minutinho, doutor. Meninas, vocês estão perguntando muito sobre a doença do silicone. O doutor já falou. Quem quiser pode assistir a live depois, que vai ficar salva. E domingo eu vou fazer uma outra live às 8 da noite com um especialista no assunto, que é um médico, cientista, professor bem inteligente também. Isso. Pode responder a pergunta, doutor, desculpa. Então, na verdade, foram duas perguntas, né? Dá para fazer alça muscular e sutiã interno na mesma paciente. Se a gente conseguir fazer alça muscular e sutiã interno, ela tem duas formas de estruturação da mama. Não é um comparativo, um ou outro. Dá para fazer um e outro. Então, se a paciente conseguir fazer um e outro, é o ideal. Acontece que é preciso fazer um estudo bem detalhado para ver se dá para fazer as duas. Não são todas as pacientes que a gente consegue indicar alça muscular. É mais comum a gente indicar o sutiã interno. E a sensibilidade do mamilo, não é? Isso. Então, a sensibilidade do mamilo tem associação com a extensão da dissecção da loja. Então, quando a gente coloca próteses maiores, o percentual, que ainda continua sendo baixo, mas o percentual de alteração de sensibilidade pode aumentar. Na estatística geral, o percentual é baixo, mas é uma coisa que pode acontecer. Acontecendo, a grande maioria das pacientes tem uma perda temporária, que vai revertendo devagar. Perda total, abolição total da sensibilidade, a incidência é baixa. Aqui surgiu um monte de perguntas sobre a troca de prótese. Se é mesmo necessário trocar a cada 10 anos? Uma outra menina falou que ela fez uma mastopexia em 2009 e quer saber se precisa trocar a prótese agora. Pronto. Existia uma informação, principalmente das próteses mais antigas, que deveria ser trocada com 10 anos de utilização. Isso era válido para as próteses mais antigas. As próteses mais atuais têm uma tecnologia associada muito grande do material. Então, o material se desenvolveu. Hoje, a gente tem um material muito melhor do que as gerações anteriores de prótese. Então, hoje, a informação é que não existe uma data pré-determinada de troca. A paciente que põe prótese hoje não vai ter que trocar essa prótese a cada 10 anos. Mas aí algumas pessoas me perguntam, doutor, mas a prótese então é para a vida toda? Pode ser ou não. Nem sempre. No decorrer da vida, pode ser que a paciente desenvolva alguma condição que vai indicar para ela ter que trocar essa prótese. Às vezes a indicação é estética, a paciente teve uma queda da mama, às vezes a indicação é por contratura capsular, que existe uma chance, mesmo que pequena, de acontecer. Então, essa é uma pergunta que eu sempre respondo dessa maneira. É vitalícia a prótese? A prótese é para a vida inteira? Pode ser ou pode não ser. Obrigada, doutor. Aqui perguntaram se é normal o silicone colocado pela auréola ficar sem colo ou não tem nada a ver. Você lembra que eu falei do princípio da clivagem? O que é o princípio da clivagem? Deixar a mama altinha. Acontece que nas técnicas anteriores não tinha-se a mínima preocupação com a estruturação da mama. Então, mesmo os que colocavam próteses superficiais, colocavam próteses muito grandes e colocavam próteses superficiais, próteses muito grandes e sem sustentação da mama. Então, acontecia que a prótese ficava linda nos primeiros meses. Só que o peso da mama fazia com que o sulco da mama se descolasse para baixo e a prótese descia. Então, acontecia que perdia o colo e a prótese descia um pouco. Isso acontece muito. Hoje eu recebo muitas pacientes, um percentual grande de pacientes que já têm prótese e vão reoperar suas próteses com algum tipo de problema, algum tipo de deformidade. Então, as cirurgias para refazer reoperações de prótese, lógico, são um pouco mais difíceis do que a cirurgia inicial.
Uhum. Doutor, perguntaram sobre se tem um bom resultado em pacientes de 45 anos que procuram para masto. Claro, claro que sim. Não tem a idade, idade cronológica para definir se a paciente vai ter um resultado bom ou não. Eu tenho pacientes com todo tipo de idade, eu tenho pacientes mais velhas que têm ótimos resultados com cirurgia de mastopexia, lógico. Uhum. Tem como corrigir flacidez grau leve com a técnica periareolar? Desvantagens deste método. Olha, minha opinião pessoal, eu não gosto da técnica periareolar, tá? Não uso, não gosto, não indico. Mas é uma técnica que existe, uma técnica que outros colegas fazem, tendo até bons resultados, tá? É uma possibilidade. Eu sei que eu estou falando para meninas de todo o Brasil, vários cirurgiões espalhados pelo Brasil afora, então é preciso você discutir com o seu médico. Na minha clínica, na minha casuística, eu prefiro optar se a paciente tem uma grau bem leve de distensão, a gente pode fazer raquete, pode fazer incisão vertical sem areola, só que periareolar eu não gosto. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram ali na live e também tem aqui na caixinha de perguntas, várias perguntas sobre mamas tuberosas. Como que é feita a correção? Você tem como corrigir? Mama tuberosa é um tipo especial de mama que precisa ser avaliado o grau de deformidade tuberosa. Tem mama que é levemente tuberosa, tem mama que é muito tuberosa. Então, para cada caso, existe uma indicação do tipo de prótese, da abordagem, existe a manipulação do parênquima da mama, existe a manipulação do anel de parênquima mamário que se forma nessas glândulas, dessas mamas tuberosas. Às vezes tem que fazer redução de areola, mastopexia. Então, lipoenxerto em volta. Então, a depender do tipo e anatomia de cada mama tuberosa, é traçada uma estratégia, que não é também uma lista de bolo fixa, que a gente tem que ver a necessidade de cada caso. Sempre é uma cirurgia um pouco mais difícil do que uma cirurgia de prótese primária. Obrigada, doutor. Perguntaram bastante também sobre as texturas de próteses, né? Se o doutor recomenda a prótese lisa, que o doutor acha da nanotexturizada, da texturizada e da de poliuretano. Na minha casuística hoje, minha escolha são as próteses de nanotextura e microtextura, tá? Existem prós e contras relacionadas a grau de aderência, associações com rotação, etc. Mas na minha forma de pensar, as nano e microtexturas são a minha escolha. Não uso poliuretano, já usei há muitos anos atrás, eu optei por não utilizar atualmente, mas é uma opção também. Uhum, obrigada. Perguntaram sobre o funil de Keller, se ele realmente deixa a cicatriz menor. Deixa, tá? Pode deixar a cicatriz menor, mas se principalmente você evita o toque da mão, o toque da incisão na prótese. Então, o maior efeito do funil não é nem a redução do tamanho da cicatriz, e principalmente entra naqueles 14 pontos, até aquela técnica no touch, de forma que você vai preservar a prótese de contaminação externa. Então, esse é o principal efeito do funil. E também vai deixar a cicatriz menor. Perguntaram aqui também se o doutor faz a mamoplastia associada à abdominoplastia, lipo e outras cirurgias. Olha, com o passar dos anos, eu tenho evitado cirurgias muito grandes, tá? Eu sei que muitos colegas fazem, não é errado, mas é preciso selecionar muito bem as pacientes, de forma que evite cirurgias muito longas, cirurgias que você expolia a paciente a uma recuperação mais penosa, um intraoperatório muito prolongado. Então, na minha forma de pensar, eu prefiro fazer cirurgias menores. Se a paciente quiser fazer isso aí tudo que você falou, eu costumo indicar 2 etapas.
Uhum. Ah, falando em duas etapas, aqui também perguntaram. Tem muitas perguntas. A gente vai ter que fazer uma live 2 disso, porque é Parte muitas 2. perguntas. Perguntaram como é feita a mastopexia em duas etapas e qual é a indicação. É um cara que eu gosto muito, eu já até citei ele, o Miron Schnick, o australiano. Ele fez uma aula recentemente descrevendo a sua opção técnica por fazer as mastopexias com próteses, principalmente as mais difíceis, em 2 tempos, tá? É uma forma de pensar. Eu tento, pelo menos eu acho que aqui no Brasil é muito difícil convencer uma paciente que para sua mama ficar muito bonita tem que operar 2 vezes. Então, eu tento, humildemente, resolver a paciente de uma vez só. Entende? Uhum. Perguntaram também aqui quais as dicas para a cicatrização perfeita. Em cirurgia plástica, perfeito. É um termo muito complicado, porque a perfeição filosoficamente, é difícil de acontecer. Mas aquela cicatriz de boa qualidade, aquela cicatriz bonita, é preciso fazer aquele tripé de cuidados. Técnica do cirurgião, biologia da paciente, cuidado com a cicatriz, de forma que, fazendo tudo certinho, a cicatriz vai ficar a melhor possível. Olha o que eu falei, é a melhor possível. Não dá para fazer a melhor impossível, né? Uhum. E pode ser usado o Botox também para evitar que ela tenha tensão, né? Mari, vou te dizer a verdade, eu não tenho experiência nenhuma em fazer botox na cicatriz. Uhum. Obrigada, de qualquer forma. Perguntaram pro doutor sobre mamilo invertido. Se é possível pôr só silicone e corrigir isso fazendo um bico nos seios. Pronto, muitas meninas têm o mamilo invertido, é aquele bico do peito um pouquinho virado para dentro. Tem vários graus. Aquele bico do peito levemente virado para dentro, que de vez em quando sai, e aquele bico do peito que é muito virado para dentro e não sai quase nunca. Quando o grau é discreto, quando se coloca a prótese, o tecido é empurrado de dentro para fora. Então, melhora-se muito o aspecto, tá, do mamilo. Muitos revertem. Quem tem aquele grau muito acentuado do mamilo muito repuxado para dentro, não vai corrigir. Mas um adendo que eu falo muito para minhas pacientes, que geralmente as pacientes que põem prótese são pacientes muito jovens. E a cirurgia de correção do mamilo invertido pode levar à secção dos dutos mamários, aqueles canalículos que unem o tecido da mama ao bico, o canudinho que vai levar o leite para a amamentação da criança. Então, uma cirurgia de mamilo invertido pode levar a você ter muita dificuldade de amamentação. Então, aquelas pacientes muito jovens, eu tenho que falar isso. Eu prefiro deixar o mamilo levemente invertido, se for o caso, do que poder comprometer a capacidade de lactação, que é uma coisa tão importante. Uhum. Perguntaram ali sobre a mastopexia, se ela deve ser por baixo ou por cima do músculo. Pode ser feito das 2 formas, tá? Existem bons resultados com as 2 formas. É preciso avaliar cada paciente, a quantidade de mama que ela tem de cobertura. Se a paciente tiver uma mama firme e grande quantidade de mama, ela vai ter uma boa cobertura. Você pode associar a elevação da fáscia do músculo, chamado plano subfacial, e fazer uma boa cirurgia, uma boa cobertura da mama em plano subglandular. Ou colocar a prótese embaixo do músculo naquele outro tipo de paciente que tem uma cobertura muito fininha, que tem aquele tórax muito magro, às vezes aparece a costela aqui no meio, aí você vai precisar de uma cobertura extra na prótese. Então, a melhor indicação seria um plano submuscular parcial, tipo dual plane. Uhum. Pediram para o doutor comentar sobre os diferentes tipos de tórax. Para cada tipo de paciente, existe uma melhor indicação de prótese, né? E uma melhor indicação de técnica. Existe paciente que tem um tórax plano, então você vai ter um tipo de técnica. Existe aquela paciente que tem um tórax inquilate, existe o paciente que tem um tórax escavado para dentro. Então, para cada tipo de tórax, existe um tipo de técnica ideal.
um reforço lateral, reforço medial, a gente vai ter que jogar essa prótese para valorizar o resultado para onde? Mais para o meio, mais para o lado? Então, precisa avaliar. Uma coisa que existe de muito comum, principalmente paciente jovem, bonita, magrinha, é a simetria do tórax. Isso eu vejo bastante lá no consultório. Às vezes, a menina tem um lado do tórax com uma curvatura diferente do outro lado do tórax. E às vezes eu mostro e as pacientes nunca tinham notado. E isso sim influencia no resultado. Porque um lado da prótese, a gente vai colocar uma prótese com uma curvatura de costela e do outro lado a prótese é colocada em outro tipo de curvatura de costela. Às vezes é um curvo e um plano. E aí a prótese de um lado pode ser que fique um pouquinho mais alta que do outro, não devido à mama, mas devido a essa irregularidade da cobertura da costela, tá? Então, às vezes, eu mostro para as pacientes, mostro para a mãe das meninas, ninguém nunca tinha nem notado, e é uma coisa visível. Quando eu mostro, todo mundo vê, é verdade, existe isso mesmo. Uhum. Uma pergunta que eu recebi muito no direct aqui na live também estão falando, se o doutor faz lipo também, abdominoplastia? Faço sim. Hoje, meu produto premium é mama. Eu faço prótese de mama, mastopexia. Mas, lógico, para as minhas pacientes, principalmente as pacientes antigas, minhas pacientes, irmã de paciente, mãe de paciente, faço abdominoplastia, lipo, face. Claro que eu faço. Perguntaram sobre quem tem urticária crônica. Pode ser considerado um agravante para a cirurgia plástica? Quem tem urticária crônica. Urticária crônica, ela deve estar se referindo a dermografismo. Não tem agravante para cirurgia plástica? Acho que não. Sobre cicatrização, numa segunda cirurgia, é possível ter resultado melhor? A segunda cirurgia sempre é mais difícil que a primeira. Então, o momento ideal é você fazer o resultado ideal na primeira cirurgia. Então, vou colocar aqui uma discussão muito importante. Escolham bem o seu cirurgião que vai fazer sua primeira cirurgia, porque a primeira cirurgia é a sua oportunidade de ouro de você ter o melhor resultado possível. A segunda cirurgia é mais difícil. A terceira cirurgia é mais difícil ainda. Quarta cirurgia é dificílimo. Então, para fazer uma cirurgia que já foi feita muitas vezes, você vai precisar de um cirurgião com uma habilidade muito maior. Então, escolha o seu cirurgião a dedo, baseado nos seus resultados, para você ter o seu resultado, ficar feliz na primeira vez que operar. Uhum. Obrigada, doutor. Perguntaram também sobre a mastopexia. Em que casos ocorre a necrose da areola e como evitar isso? Necrose de areola é o pavor de todas as pacientes, é o medo de todos os cirurgiões. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer de tudo para evitar. Cirurgia plástica é uma cirurgia estética, uma cirurgia programada. Então, tudo que a gente tem que fazer para evitar as complicações, a gente deve fazer. Uma coisa que eu lido no consultório diariamente é fumo, tabagismo. Tabagismo, existe uma associação total com risco de necrose de areola, risco de deiscência de cicatriz, abertura de cicatriz. Então, é uma coisa de se preocupar bastante, principalmente naquelas pacientes que têm a mama muito caída, que você vai fazer uma elevação grande da mama. Nos casos de associação com fumo, com tabagismo, cuidado redobrado, acende a luz do alerta. Na minha casuística, eu preciso que todos os pacientes que vão operar comigo não fumem pelo menos 30 dias antes da cirurgia, no mínimo. Uhum. Obrigada, doutor. Tá acabando nossa live, 50 segundos para ela acabar. Eu vou salvar aqui. Queria agradecer ao doutor pela live. Quem sabe marcamos uma próxima, né? Porque foram muitas perguntas. Vamos sim, eu que agradeço a todas vocês que nos assistiram até agora, 10 da noite. Mari, obrigado por mais esse convite. E continue aí administrando seu grupo com essa maestria toda que você faz, guiando para vocês tirarem o melhor da informação, o melhor dos cirurgiões plásticos, para o grupo de vocês ser só sucesso, só informação de qualidade
E continue nessa pegada aí. Parabéns, Mari. Tá bom, obrigada, doutor. Boa noite, meninas. Boa noite, doutor. Até a próxima. Tchau.